Destino de hoje, Jordânia. Deixamos Israel para conhecer um dos locais mais visitados pelos peregrinos neste país vizinho. Estamos falando do Monte Nebo, local onde Moisés avistou a Terra Prometida depois de caminhar por longos anos no deserto. Este território, sagrado para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, é hoje custodiado pelos franciscanos e quem é o responsável pelo santuário atualmente é o Frei Júnior Fernando Marques. Ele é brasileiro e vai nos conduzir nesta peregrinação pelo Antigo Testamento. Monte Nebo é famoso por causa do profeta Moisés, que chegou aqui com o povo hebreu, vindo do Egito. Segundo a Bíblia, peregrinaram 40 anos pelo deserto e aqui do alto do Monte Nebo, Deus mostrou para ele a Terra Santa. E Moisés terminou seus dias e a sua missão aqui no Monte Nebo. Isso mais ou menos 12, 13 séculos antes de Cristo. E depois, no período cristão, período bizantino, em torno do século IV, V, uma comunidade de monges bizantinos se estabeleceram no Monte Nebo e construíram um santuário em honra do profeta Moisés. Eles ficaram aqui do final do século IV até o século X, quando eles abandonaram a região, e o santuário, o Monte Nebo, ficou abandonado até o século XX, quando em 1932 os franciscanos chegaram e compraram o Monte Nebo de uma família, uma tribo beduína, El Luhian, e começaram os trabalhos de escavações. Em 1933 até a década de 90, não tinha uma comunidade estável aqui. Os frades vinham de Jerusalém, do estúdio bíblico, para fazer os trabalhos de escavação. Depois, na década de 60, foi o Frei Vigílio que construiu a primeira igreja, reconstruiu, na verdade, o santuário sobre as ruínas do santuário antigo. E a partir de então que começou as visitas. Grupos de peregrinos começaram a vir ao Monte Nebo. O interesse começou pouco a pouco a crescer, até depois os nossos dias com o novo santuário inaugurado há 3 anos atrás. Estou no Monte Nebo há 3 anos. Quando eu fui transferido, a minha obediência era serviço no santuário como superior local, acolher dos peregrinos e também o estudo da língua árabe. Para mim tem sido uma oportunidade de aprofundar um pouco melhor a cultura, estudando a língua, pouco a pouco também tenho a oportunidade de dialogar e aproximar com as pessoas locais. E uma coisa muito importante é o trabalho com os peregrinos. O Monte Nebo está aumentando o número de visitantes. E a cada dia nós acolhemos peregrinos que vêm do mundo inteiro. É uma oportunidade também muito interessante de dialogar. Nós aproximamos daqui das pessoas locais, que também vêm visitar o santuário, mas também em contato com culturas de vários países, de várias partes do mundo, o que nos enriquece. Amazing, to be honest. É maravilhoso, para ser sincera. A igreja por dentro é muito legal e o jeito que eles explicam as coisas é muito interessante. Eu gostei muito dos mosaicos e estudo sobre as artes e arquitetura. E este é um bom caminho para entender e enxergar o que existe por detrás, e isso é muito inspirador, ver as artes bizantinas.
É um ótimo lugar, com uma vista linda, você vê o Mar Morto e também a Terra Santa. Mi stavo informando sulla guida. Eu estava me informando no guia sobre as informações históricas do lugar. Sì, anche per me è la prima volta qui, è molto affascinante. É a minha primeira vez aqui, é muito fascinante, mas a segunda vez na Jordânia. Estamos muito contentes com esta viagem. Como o interesse e as visitas no Monte Nebo foram aumentando, foi decidido melhorar o santuário, principalmente depois da visita do Papa João Paulo II no ano 2000. O que marcou essa visita foi este monumento preparado para esta ocasião. O nome do monumento é Deus é Amor. A inspiração foi Carta de São João e a ideia do artista, a mensagem de Deus é sempre amor. Aqui nós temos o povo hebreu que chegou por aqui com o profeta Moisés, depois temos os cristãos bizantinos, hoje nós temos muçulmanos e todos esses povos veneram e respeitam o profeta Moisés, que aqui chegou e também morreu aqui nessa região. E a ideia então do monumento é um livro, se nós observarmos, com algumas faces que representa a mensagem de Deus a diferentes povos em diferentes épocas. A mensagem, porém, é a mesma: Deus é amor. A presença franciscana aqui no Monte Nebo é interessante porque ela é uma presença a partir do diálogo interreligioso. Quando os franciscanos chegaram no Monte Nebo, os proprietários eram a tribo beduína Elohyan. E os frades já eram amigos, porque tinha um frei Jerônimo que era um benfeitor das famílias beduínas aqui na região. E depois, quando os freis adquiriram o terreno, as famílias sempre continuam trabalhando com os frades. E nós temos aqui o Sarhan, que é Sarhan Luhian, trabalha conosco, ele está nos ajudando aqui nos trabalhos gerais. Temos o Rakan, que Rakan Luhian trabalha conosco aqui também nos trabalhos gerais, ajudam aqui no museu, ele e o Sarhan nos trabalhos gerais. E temos o Odair Luhian, que trabalha conosco na igreja. É um respeito, uma amizade muito grande. Todos eles são muçulmanos. A vila de Feisalia, em torno ao Nebo, é uma vila muçulmana. E a cidade mais próxima, em Madaba, tem cristãos e muçulmanos. E a relação aqui na região é muito boa, muito respeitosa. E não temos histórico de problemas. Pelo contrário, tem funcionado bem. Aqui nós estamos diante do nosso... É um pequeno museu. Na verdade, a intenção era criar um centro interpretativo que ajudasse os visitantes a compreender o local e a história do lugar, também a presença e o trabalho dos frades, da custódia da Terra Santa aqui, antes de chegar ao santuário. Antes de chegar à área arqueológica, ao museu, a pessoa já teria aqui algumas informações. Então vamos entrar. Aqui nós temos um mapa que ajuda a situar geograficamente onde nós estamos. Aqui mais ou menos, o Monte Nebo, próximo a Madaba.
a cidade aqui mais próxima. E aqui, se nós observarmos, Jerusalém está aqui, nós estamos muito próximos do Mar Morto e também do lugar do batismo, Rio Jordão. Aqui nós temos uma foto que mostra quando os frades chegaram. Aqui é o Monte Nebo, onde nós estamos. Esta é a foto da primeira expedição arqueológica, quando os frades começaram os trabalhos. Nós temos o arqueólogo responsável, Sylvester Saller, é um americano. Nós temos aqui o Frei Jerônimo. Ele morava em Jericó e era amigo e um benfeitor das famílias beduínas que habitavam nessa região. Então ele ajudou muito para que a Custódia conseguisse comprar o terreno da tribo beduína. Como eles eram amigos, isso facilitou muito para que eles aceitassem vender o terreno do Monte Nebo para a Custódia. Aqui nós temos uma foto de como que eles encontraram, de como estavam as ruínas no início das escavações. É o primeiro dia de escavações aqui no Monte Nebo. E nós vemos aqui, olha, isso aqui era onde era a igreja. Algumas colunas, capitéis e o início dos trabalhos de escavações em 1933. Aqui são alguns textos importantes relacionados ao Monte Nebo. Temos os textos bíblicos, Deuteronômio, capítulo 34, sobre o Monte Nebo. Temos aqui alguns objetos arqueológicos da cidade do Nebo, que fica aqui próximo, uma outra propriedade da Custódia. Outra coisa interessante são essas pedras usadas para marcar as distâncias nas estradas romanas. Essa pedra foi identificada pelos arqueólogos e trazida aqui para o Museu do Monte Nebo. Aqui nós temos algumas plantas da igreja, do santuário, em diferentes fases. Aqui nós temos a foto do mosaico do batistério, que é o mosaico não o mais importante da Jordânia, porém entre um dos mais belos, porque ele ficou completamente conservado. E aqui nós temos algumas inscrições em grego que os frades encontraram nas igrejas e nos mosteiros em torno ao Nebo.